Mas mesmo assim, nesse meio tempo aí de 5 meses, a gente já endereçou alguns projetos de lei, já temos projetos de lei aprovados também, né? Eu tentei seguir o padrão daquilo que eu me propus na campanha, né? Já que eu firmei alguns compromissos com os eleitores. Né? Por exemplo, a questão da regularização fundiária. Né? Eu não procuro ser um político estritamente ligado a um planejamento ideológico. Né? Eu acho que o político tem que ter ideologia, mas ele tem que entender de política pública também. Né? Mas se tu me perguntar se eu sou direita ou esquerda, eu só acho que centro-direita. Assim. Para mim foi um retrocesso, né? o Lula ter se elegido. Né? Pode-se dizer o que for do Bolsonaro, dos filhos dele, mas eles não têm uma sentença condenatória julgada, transitada em julgado. E hoje nós temos uma pessoa que foi condenada, né, como presidente, que é o chefe maior do nosso país. Para mim foi um retrocesso. Né? Agora, dizer que o Bolsonaro é a única opção para o nosso país, não, né? Nós temos que passar por um processo de transformação e criar lideranças, né, até com um entendimento até mais apropriado aí para estar de acordo com a nossa veia, o nosso Brasil como ele é, né? Olá, o Informe Blumenau Entrevista já está no ar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A nossa conversa hoje é com o vereador de Blumenau, César Campesato, ele que é do União Brasil. Vereador, obrigado por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vindo. Imagina, Alexandre, eu que agradeço pelo convite, por estar participando aqui do teu programa. O vereador César Campesato assumiu o mandato nesse ano, aí já na segunda metade da legislatura, porque ele assumiu no lugar do agora deputado estadual Marcos da Rosa. Como é que é esse processo de assumir com o caminho já no meio do caminho? O que tem de diferente? De certa forma ele limita um pouco, né, a nossa condição, uma vez que eu, quando ingressei agora para assumir o mandato, tanto a eleição da mesa diretora dentro da Câmara, como todo o cenário também político junto ao governo, né, já estava montado, digamos assim, né. Então eu chego com meio mandato aí para cumprir até final do ano que vem, né. Sim. Vamos falar então sobre esse teu mandato, sobre a tua linha de atuação. Você é bastante conhecido, e foi aí que eu lhe conheci, pela atuação na regularização fundiária, né, na discussão desse importante tema, que eu quero até avançar contigo também. Mas com relação às tuas propostas, o que você acha que é possível implantar? Como é que você avalia que foi esse teu trabalho aí nessa primeira metade do ano? Sim, eu estou ali desde o início de fevereiro, né, Alexandre? Então são 5 meses aproximadamente, Sim. né? Naturalmente no começo até se adaptar, né, com a rotina normal, porque quando eu fui candidato, foi a primeira vez que eu fui candidato, foi em 2020. Né? Então ali a gente cria aquela perspectiva, né, de que caso seja eleito, então vai ter uma rotina diferente de vida. Mas daí fiquei como primeiro suplente do meu partido, né? Então se elegeu somente o vereador Marcos da Rosa. Né? Então eu não estava esperando agora, 2 anos depois, aí ele se elegeu deputado estadual, abriu então essa vaga para mim. Né? Então eu tive que me reordenar todo, né, no meu dia a dia. E aí no início, claro, até me adaptar com a fase ali burocrática toda, né, interna da Câmara, né, tecnológica inclusive, e com a rotina do dia a dia leva um tempinho, né? Mas mesmo assim, nesse meio tempo aí de 5 meses, a gente já endereçou alguns projetos de lei, já temos projetos de lei aprovados também, né? Eu tentei seguir o padrão daquilo que eu me propus na campanha, né? Já que eu firmei alguns compromissos com os eleitores. Né? Por exemplo, a questão da regularização fundiária. Né? Isso é algo que eu venho aí cobrando, mesmo como advogado só na sociedade, né? Cobrando mais participação do governo municipal, né? Com ações mais contundentes no que se refere à regularização fundiária aqui em Blumenau. Né? Como você mesmo falou, eu já tive uma experiência dentro do governo municipal, na gestão do prefeito João Paulo Kleinobin, né? Então eu fiquei entre 2009 até 2011, né, na regularização fundiária aqui na cidade. E entendo que a gente pode ainda mais avançar muito mais nesse sentido, né? Então tem uma lei lá que determinava o pagamento de uma compensação pecuniária, né? Dentro das minhas limitações, com o tempo que eu tive ali na Câmara, eu já consegui aprovar esse projeto de lei, né, retirando o pagamento dessa, como se fosse uma taxa ou uma multa, né, compensatória, que no meu entender estava sufocando os processos de regularização. Então, nesse sentido, já tivemos êxito, né, em tirar essa taxa de compensação, oportunizando agora
né, e flexibilizando um pouco mais os processos de regularização fundiária aqui em Blumenau. E aí tenho outros compromissos, como eu disse que firmei na campanha, como por exemplo atender as demandas da classe dos motociclistas que trabalham com entregas, né, os motoboys. Então isso aí foi um compromisso meu. Eles me deram uma força lá atrás, né, e eu realmente fiquei com esse compromisso. E daí nós também emplacamos agora esse projeto na Câmara, né, que viabiliza a parada por até 15 minutos sem o pagamento do destaque lá da área azul, né. Então isso também conseguimos aprovar, agora estou aguardando a sanção do prefeito, né. E aí temos outros projetos também que já estão em andamento, né, Alexandre? Uma coisa que eu também me comprometi na campanha, que foi a questão de trabalhar pela educação do trânsito, né, e trabalhar nas escolas. Então eu venho tentando buscar essa articulação junto com o governo municipal, né, para que a gente possa ter em Blumenau um modelo, né, de educação do trânsito já no ensino médio e fundamental, né, em função de que nós temos o Brasil como o terceiro país, né, com o maior número de mortes no mundo, né, só perde para a China e para a Índia, né. E China e Índia, óbvio, porque também, né, muito populosa. Então quer dizer que o Brasil quase pode-se dizer é o que mais sofre com esse tipo de tragédia. Todo dia a gente é só, né, até no teu canal, no canal, em outros portais assim que tem bastante visibilidade, a gente vê todo dia esse problema com acidente de trânsito, né? Sim, vamos falar então sobre... o senhor assumiu na vaga do Marcos da Rosa, que na última eleição, o seu time, né, o União, estava, na verdade ainda era DEM na última eleição, né, Democratas, vocês estavam num outro projeto, que era o projeto do então candidato João Paulo Kleinobin, mas o Marcos da Rosa acabou cerrando fileiras também com a base governista. O senhor está nessa base também? O senhor faz parte dessa articulação em defesa aí das pautas do governo? Também, Alexandre. Eu tenho para mim que lá atrás, no processo eleitoral, né, eu de fato estive em outro lado, né, apoiando o candidato na época, que era o João Paulo Kleinobin, até pela proximidade que nós temos, vamos dizer assim, pela mesma linha, né, de trabalho que acredito que a gente tem, que é parecida. E até porque eu fui da escola dele, assim como o prefeito Mário também foi da escola dele, né? Então, mas, né, o prefeito Mário Hildebrand também é um excelente político, né? É muito competente, é uma pessoa muito eficiente. E eu esperei naquela ocasião lá que, não sendo o João Paulo, né, o nosso prefeito, então que pudesse ser o Mário mesmo, né? E então por isso eu tenho essa proximidade com ele também, com a forma de gestão. E o meu papel é cobrar aquilo que eu entendo que ele não está fazendo, né? E esse é o que eu venho fazendo, né? Que é justamente nessa área aí de regularização. Vamos lá, então vamos tentar entender sobre a questão da regularização fundiária, e é importante a gente contextualizar que aquele período que você esteve à frente ali já era secretaria, né? Virou secretaria, né, de regularização fundiária. Foi um período imediatamente após a tragédia de 2008, a tragédia climática de 2008. E houve uma preocupação, a grande preocupação naquela época era a questão das ocupações irregulares, né? E havia também um entendimento que aquilo ali contribuiu decisivamente para aquele cenário de tragédia que a cidade viveu. Então, duas perguntas. Como secretário, né, naquela época, assim, eu acho que a preocupação era evitar a ocupação irregular e regularizar a vida das pessoas que estavam ali. Sim. Eu imagino que aquilo ali tenha avançado naquele momento, mas hoje a gente olha para cima, olha para os morros, olha para cá e a gente fica pensando, opa, mas parece que voltou tudo. Qual é o teu sentimento lidando naquele momento, que era um momento tenso, todo mundo estava muito preocupado, e agora, né, como um advogado especialista com isso, e agora como vereador, com relação a esses tipos de ocupações irregulares, em cima de morro, em lugar que não pode, para a gente depois começar também nas outras áreas de regularização fundiária. Sim. Como é que o senhor acha que está a situação? Então, eu vou tentar sintetizar, assim, que realmente a história é longa. Mas a regularização fundiária em si, quando a gente fala, ela tem vamos dizer que dois eixos, né? Um deles é o atendimento de famílias em vulnerabilidade social. Essa é a regularização fundiária que é, vamos dizer assim, obrigação do poder público de estar atendendo as famílias.
Essa regularização fundiária, a gente pode dizer que tem um termo que chama regularização fundiária plena. Ou seja, você não vai trabalhar só a escrituração dos lotes irregulares, mas sim toda a reurbanização da área onde aquelas famílias estão inseridas, né? E de fato, para essa condição de trabalho, para a prefeitura, é muito difícil, porque quando envolve infraestrutura, reurbanização, reassentamento de famílias, imagina, é toda uma série de políticas públicas que tem que ser aplicadas ali. Então eu penso que o município, para ter êxito, ele tem que ser inteligente no sentido de captar recursos das outras esferas e fazer um trabalho direcionado daí, né? E isso, de certa forma, vamos dizer, dentro das limitações do governo municipal, o prefeito Mário até que veio fazendo. Tanto é que nas áreas, aquelas declaradas ex, né, como a Vila Ienza, né, Vila Vitória, houve investimento em infraestrutura. São áreas pequenas também, né? Mas houve sim, não houve assim uma total negligência quanto a essas áreas, né? A questão da fiscalização também o governo municipal vem fazendo, que já é uma extensão lá de trás do João Paulo, quando implementou a secretaria, né? Então, lá foi dado, vamos dizer, atenção a esse tema, né? E de lá para cá, de fato, o governo vem se preocupando com novas ocupações, né? O problema é a regularização fundiária que não depende do poder público. Essa aí que é aberta para quem quer fazer normal, quem quer contratar um profissional e fazer. Nesse sentido, eu vejo que o governo municipal pode melhorar, né? Tornando a vida do cidadão blumenauense mais fácil nesse sentido. Porque é uma questão de outorga, vamos dizer assim, por parte da lei. E o governo federal já outorgou essa condição mais flexível para buscar a regularização e o governo municipal teve muitos tropeços até conseguir definir uma lei municipal, né, alinhada com a lei federal. Né? Tropeçou, foi para cá, foi para lá, até que de fato hoje temos uma lei municipal que está alinhada com a lei federal e dá uma condição mais flexível para a regularização. Lembrando, não é incentivar a irregularidade quando tu fala em melhorar a lei de regularização. Isso são para situações consolidadas, né, de muitos anos de posse. Então, agora nós temos uma lei municipal, ok, 100%, né? O problema é que agora tem que ter grupo de trabalho. Então veja como é uma série de coisas que tem que ter. E nesse sentido eu penso que realmente Blumenau poderia melhorar, né? Esse trabalho eu venho fazendo lá, né? Cobrando realmente do executivo, né? Para que a gente possa ter novamente uma política habitacional, que é diferente da política assistencial, né? Hoje as diretorias de regularização fundiária e habitação são subordinadas à Secretaria de Assistência Social, por uma questão de otimização, compactação. Já chegou a ter secretaria, né? No teu... Isso, teve secretaria, daí foi extinta, depois montaram de novo, extinguiram de novo, né? E hoje está muito assim, ainda aliada a essa parte de assistencialismo, né? E que de fato a política nossa assistencial de Blumenau é muito boa, né? Isso aí não é o problema. O problema é que realmente, ao meu ver, nós temos que ter um grupo mais forte, mais coeso, né? Um grupo maior para lidar com política habitacional, que é outra coisa e que eu acho que daí está faltando. Temos ali os abnegados funcionários hoje da prefeitura, que, como por exemplo o Adriano Cunha, que é diretor de regularização fundiária, tem uma estrutura ali, né, que faz o possível, né, e são muito competentes. Mas nós deveríamos ter muito mais, porque Blumenau é muito grande, sabe? Né, a gente está aí chegando, acho que 400 mil quase, né? Sim. Então é uma baita cidade, né? Ela sofreu muita intervenção de novas ocupações lá no passado e agora nós temos que ter um grupo mais forte, mais coeso para trabalhar com isso aí. Eu sei que é difícil chegar assim, que tem muita gente que cobra sem coerência, né? Sim. Eu tenho procurado cobrar dentro dos limites da coerência. Talvez isso não se concretize ainda nesse governo, né? Mas espero que no governo subsequente aí que virá, né, a gente possa deixar o melhor tudo encaminhado para trabalhar mais com regularização fundiária em Blumenau. Na semana passada o senhor esteve em Brasília, cumprindo algumas agendas e, se eu não me engano, o foco principal estava na busca de mecanismos de captação de recursos para essa área aqui na cidade. É mais ou menos isso? Como é que foi a tua visita lá? Isso mesmo, Alexandre. Na época que eu estava na habitação, né, eu fui acho que 2 vezes para Brasília
e tinha um contato direto com eles lá, né? Com o Ministério das Cidades, né? Para buscar a captação de recursos. A gente, uma vez, quase emplacamos 176 milhões para Blumenau, né? Foi uma série de intervenções que infelizmente, né, por conta da burocracia também, da Caixa Econômica, né, que é quem cuida dos contratos de repasse da União Federal com o município, nós apanhamos e acabamos perdendo recursos, né? Eu já não estava mais lá na secretaria quando Blumenau perdeu esse dinheiro. Mas foi triste. Esses 176 milhões, eles buscavam atender 3.850 famílias, né, na rua Pedro Kraus, na Garuva, no Zendron, né, e na rua Araranguá, com um pacote enorme de reurbanização, né? Isso aí é recurso que vem do governo federal, pelo programa Pro Moradia, né? E agora eu fiz questão de ir até Brasília para entender como funciona, porque faz muitos anos que eu saí, né, do poder público, né? Estamos falando lá de 2011. E foi muito produtiva essa viagem, porque eu conheci lá, o Ministério ainda está vinculado ao Ministério das Cidades, só que agora eles criaram uma secretaria chamada Secretaria de Periferia, né? Então eu conheci o Moisés lá, que é o coordenador geral de regularização fundiária no Brasil, né? Então ele já, como agora veio a mudança de gestão, né? Então eles estão se estruturando com o investimento agora para o próximo ano, que é o novo PAC, né? O novo Programa de Aceleração de Crescimento, que vai sim estender recurso para essa área. E conversei com ele, informei para ele que Blumenau precisa, né? Já no sentido de que, vamos lá, estamos pegando um funcionário novo lá, certo? Que assumiu isso aí, ele era lá da Secretaria de Patrimônio da União, agora assumiu a regularização fundiária. Então ele já teve agora, né, quem é que está em Blumenau lá, né, para ver como ele pode no futuro também atender a nossa cidade, né? E já fui lá para desconstruir essa imagem de que Blumenau é uma cidade rica e não precisa de dinheiro, né? Nós precisamos sim de dinheiro do governo federal, né? Então não é fácil com o orçamento que a prefeitura tem querer ir lá pegar toda uma rua Pedro Kraus e em torno, por exemplo, e reurbanizar ela toda, né? Com drenagem pluvial, esgotamento sanitário, abastecimento de água, iluminação pública, construção de equipamentos públicos de saúde, de educação, de lazer, reassentamento de famílias de área de risco, construção de conjuntos habitacionais. Isso requer muito investimento, né? Então, e tem dinheiro para isso aí no país? Tem, né? Então busquei estreitar os laços com ele lá. Ele já falou que os manuais estão todos sendo reformados e que nós vamos ter tanto para esse ano como para o ano que vem propostas que Blumenau poderá, né, protocolar, e temos sim muita chance e êxito de receber recursos, né, principalmente com esse novo PAC no ano que vem. Bom, vamos falar um pouquinho sobre política, vereador. O senhor se apresenta, né, nas suas redes sociais como um político de direito. Como é que o senhor se define para quem está nos acompanhando? Eu de fato entendo que sim, sabe, Alexandre? Apesar de eu entender que nós, né, sempre trabalhei com política pública voltada ao atendimento social, né? Mas eu tenho sim uma veia política mais direcionada à direita, né? Isso por conta de princípios que eu entendo que, né, nós estamos perdendo, né, no nosso país em questão de valores, né? Mas lembrando, Alexandre, eu não procuro ser um político estritamente ligado a um planejamento ideológico, né? Eu acho que o político tem que ter ideologia, mas ele tem que entender de política pública também, né? Mas se tu me perguntar se eu sou direita ou esquerda, eu só acho que centro-direita, sim. Vamos lá. Uma outra atividade que o senhor fez questão de dar visibilidade em Brasília foi a sua visita ao único preso de Blumenau, né, que ainda segue preso por conta dos atos de 8 de janeiro. O senhor, inclusive, deixou claro ali, eu não estava como vereador, estava como advogado. A minha pergunta é, o senhor, duas vezes, o senhor citou a pessoa como patriota e preso político. O senhor acredita mesmo nessas... É isso que o senhor pensa dessa pessoa que estava presa lá, está lá presa em Brasília? Das pessoas que cometeram esses atos? Eu sei que eu sou suspeito a pensar dessa forma, né? Já que eu também sempre fui para a rua manifestar por um país melhor e tal, né?
Mas, de fato, isso aí veio mais à tona por conta desse contato que eu venho tendo com os advogados de Brasília que fazem a defesa dessa pessoa que está ali detida ainda, né? E eles evidenciaram isso de uma forma bem clara, né? De que o processo está sendo conduzido, né, de forma diferente do devido processo legal, né? Então, no entender deles, e veja bem, eu não sou um advogado criminalista, né? Eu também, né, entendo isso de uma forma mais leiga, mas na visão deles, né, não está sendo realizada a individualização das condutas dessas pessoas, né? Então hoje nós temos lá 200 pessoas ainda aproximadamente, né? 140 parece que homens e 60 mulheres, né? As mulheres não ficam ali na Papuda, parece que é numa outra unidade, chamada Colmeia, né? Colmeia, isso aí. Isso. E esses 140 ali, né, estima-se assim que 10% desse pessoal realmente fez aquela baderna, né, grande, né? Mas enfim, essa questão também de 6 meses, né, desde o dia 8, né, detidos, né, sem nenhum, né, pedido de habeas corpus, né, deferido, revogação de prisão. E, ao meu entender, assim, vamos ser francos, o que uma pessoa dessa, né, oferece de risco para a sociedade? Né? Como essa pessoa que está lá detida hoje, que é um pai de família, é um avô, né, não tem passagem nenhuma na polícia, né, não tem restrição de crédito, é uma pessoa com nome limpo, né, uma pessoa que nunca se envolveu em encrenca nenhuma, né, de repente foi lá no entusiasmo de manifestar por um país melhor, e certamente todo aquele grupo se excedeu, né, foram além dos limites. Então não é passar a mão na cabeça dele, mas será que ele deveria estar respondendo ainda preso, né, diante dessas condições do que ocorreu lá naquele dia? Isso é que a gente se faz questionar, né? Eu entendo que ele tem que ter um julgamento justo, né? A gente não tem perspectiva de quando ele irá sair. A família não sabe se daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 2 anos. A gente não sabe se essas sentenças já estão prontas para eles, sabe? Tudo isso aí, né? A questão da alimentação foi cogitada lá, sabe? Foi colocado lá, coisa que até eu não acreditava nisso aí, né? Mas lá não existem só os patriotas, como eles chamam, presos, né? Eles estão separados, mas a alimentação deles é diferente, né? E a maioria deles emagreceu ali 15 quilos. Teve um lá que emagreceu 27 quilos. Essa pessoa aqui de Blumenau emagreceu 18 quilos em 6 meses, né? Então, existe em si uma suspeita de retaliação com relação a essa questão deles ali, como fosse assim né, dar uma lição neles, né? E para que isso sirva de exemplo também para todo mundo, né, no país. Fora a questão jurídica, né, desse processo, qual é a sua avaliação sobre o que aconteceu? Porque a manifestação é livre, mas a invasão de prédios públicos, a depredação, não me parece coisa de pessoa patriota e nem de pessoa do bem. Está ali, está cometendo um crime. Fora essa questão jurídica, que eu acho que pode ser avaliada, qual é a sua percepção sobre o que aconteceu no 8 de janeiro? Não, eu entendo assim, Alexandre, que todo e qualquer crime ele deve ser, né, apurado, e a pessoa que cometeu o crime deve ser condenada, né? Inclusive aquela que invadiu um prédio público, que fez o vandalismo, né? A pessoa que foi ali e interrompeu uma via pública, né? Fez baderna lá, né? Então acho que manifestar pacificamente é o que é garantido pela nossa Constituição, né? Assim como outros direitos e princípios também são garantidos pela Constituição. Dentre eles, o princípio da presunção da inocência, né? Onde a gente não deve ter a pessoa como condenada até que se conclua o processo legal, né? Essas pessoas que invadiram lá e que quebraram, vandalizaram, devem pagar por isso aí, não tenha dúvida, né? Deixa eu te perguntar, até para a gente já projetar o encerramento da entrevista e o futuro, você tem uma relação de proximidade com o ex-presidente Bolsonaro. O senhor recebeu aqui o filho do ex-presidente recentemente, só em algumas outras lideranças também receberam. A gente percebe o filho do presidente Bolsonaro vai provavelmente ser candidato a vereador em alguma cidade do litoral, provavelmente Balneário Camboriú, sem ter vínculo algum com Santa Catarina. Está criando um vínculo e provavelmente vai ganhar um caminhão de votos, muito no recall do pai. Como é que o senhor vê a postura
né, do Bolsonaro, seus filhos. Ontem um dos filhos falou que professor era, né, professor que fazia ideologia era como se fosse traficante. Como é que você vê a postura nessa construção desse momento da democracia, né, que independente teve um processo eleitoral, tu pode discutir questões aqui ou questões ali, mas foi um processo eleitoral legítimo, né, respaldado por todo mundo que tem que respaldar e só criticado por uma minoria que acabou, inclusive, culminando com esse 8 de janeiro ali. Então, Alexandre, eu vejo que o Bolsonaro, né, ao meu ver, né, que eu que inclusive participei da campanha dele como eleitor, né, fazendo o possível assim, né, durante a campanha, batalhando aí, e entendo que ele era, vamos dizer assim, a nossa esperança, né, por uma política diferente, né, e todos aqueles princípios que todos que entendem que né, a questão de idoneidade moral com a política, né, da diminuição da máquina pública, né, da questão dos valores e princípios que a gente entende que o Brasil, muitas vezes, ele, vamos dizer, está se perdendo nisso aí, né? E o que acontece? Talvez a dose demasiada do remédio, né, extrapola um pouco dos limites, né? Então, de fato, eu não concordo com a extrema-direita, né? E nem com a extrema-esquerda, né? A gente tem que ter um meio termo aí nisso aí, né? Então eu penso que essa era Bolsonaro, ela foi um processo, né, de transformação no nosso país, da política, né? Foi um momento em que o eleitor ele passou a ficar do outro lado e quis tomar a frente, né, e atravessar o balcão e fazer parte do processo político. Isso foi muito importante para o nosso país, né? Nós tínhamos antes grandes campanhas políticas milionárias projetadas por inúmeras formas de infraestrutura, televisão, né, aquela coisa de estúdio, e a política passou a ser com o Bolsonaro às vezes uma live, né, num celular, né? Então isso mudou muito, né? Veja bem, eu fico imaginando quando a gente via televisão, todas as famílias, né, elas olhavam a televisão e pensavam assim, e falavam, né, com o marido, com a esposa, né, tudo que ela queria falar, né? E hoje você tem uma televisão no qual você pode ali editar ela, né, falar com ela, né, e participar, né? Então a política também recebeu essa nova era, né, e foi importante para o nosso país. Mas nós podemos sim evoluir, né? É uma pena, para mim foi um retrocesso, né, o Lula ter se elegido, né? Eu vejo assim, né, dessa forma, né? Claro que cada um tem a sua forma de pensar, mas eu acho que foi um retrocesso para o nosso país, né? Porque, querendo ou não, ele foi condenado, né, criminalmente, né, em 2 instâncias. Então, pode-se dizer o que for do Bolsonaro, dos filhos dele, mas eles não têm uma sentença condenatória julgada, transitada em julgado. E hoje nós temos uma pessoa que foi condenada, né, como presidente, que é o chefe maior do nosso país. Para mim foi um retrocesso, né? Agora, dizer que o Bolsonaro é a única opção para o nosso país, não, né? Nós temos que passar por um processo de transformação e criar lideranças, né, até com um entendimento até mais apropriado aí para estar de acordo com a nossa veia, o nosso Brasil como ele é, né? Para encerrar, o senhor, né, entrou agora na política, já tem eleição ano que vem. O senhor pensa numa nova candidatura a vereador, pensa numa nova colocação, numa eventual colocação numa chapa majoritária, e aí, incluindo, se o senhor responder afirmativamente, o senhor permanece no União Brasil? Porque muitas pessoas dizem, né, o senhor é democrata, era União Brasil, e muitas pessoas dizem que vai ser uma dificuldade para disputar a eleição aqui em Blumenau e na região, por alguém que esteja num partido no morde-a-sopra do governo Lula, que é o caso do União Brasil. Até parte não votou com relação à reforma, mas é isso, a União está no governo federal. Sim. O que acontece, Alexandre? Eu, de fato, tenho interesse sim de participar do processo eleitoral novamente aí como candidato a vereador, né? Porque eu não tive êxito na primeira vez, de primeira, e eu gostaria bastante de me eleger de primeira, assim, sabe? Então, seria uma continuidade desses 2 anos que eu tive essa oportunidade para, de fato, conseguir estender esse trabalho, né? Porque tudo na administração pública, sendo na Câmara ou no governo, é lento, né? É mais burocrático.
Então eu conseguiria estender mais 4 anos ali na Câmara e daí conseguir botar vários projetos de lei que a gente tem ainda só idealizado na cabeça, botar no papel e fazer a coisa acontecer na prática, né? Então eu tenho muita vontade de ser candidato novamente agora, né? No ano que vem. Não participando como na majoritária, só apoiando, né? E o União Brasil, ele é um partido que, de fato, foi a fusão do PSL com Democratas, né? Por coincidência, eu até fiz parte do PSL municipal aqui durante um período e depois daí acabei indo pelo Democratas, como eu disse, né? Na empreitada do candidato João Paulo Klein-Urbim, que é um grande amigo meu também. E agora eu tenho que estudar, né? Qual é o melhor cenário, né? Porque nas eleições proporcionais, né? Agora mudou tudo de novo, né? Então mudaram as regras e a gente tem que avaliar, né? Para ver qual é a chance, né? Porque de repente dentro de um cálculo assim, né? Tu escolher um partido errado, né? Pode prejudicar todo o teu trabalho, a tua campanha, né? Então isso aí é uma coisa que sempre deve ser estudada um pouco mais para frente, né? Até por curiosidade, o João Paulo Thaumaturgo, ele é do PL, né? Ele esteve lá, coincidentemente, no mesmo dia comigo, né? E aí ele fica brincando, né? Vamos pro PL, né? Pela nossa proximidade com o Bolsonaro e tal. E aí lá no dia, o deputado Jorge Guetem brincou lá e falou, traz lá uma ficha e tal, e trouxe mesmo. E daí o Bolsonaro assinou a ficha lá para mim, né? Em branco. Ele assinou, até o governador Jorginho Melo estava lá também, e daí assinou também, e daí ficou essa brincadeira, né, para eu ir pro PL. Mas vamos estudar, vamos ver o que é o melhor. Uma brincadeira bem encaminhada, né? Com o governador e com o ex-presidente já chancelando, a coisa já está bem encaminhada. Daí eles falaram, quero ver tu negar agora, pô. Né? Mas tem que esperar também a questão da janela partidária também, tem todo esse processo. Vereador César Campesato, ele que, por enquanto, ainda é vereador pela União Brasil. Obrigado pela entrevista, bom trabalho na Câmara. Tá bom, Alexandre. Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui participando do teu programa tão conhecido na cidade. Né? E vamos continuar lutando pelo nosso Grêmio, né? É verdade. Não fomos bem ontem, mas... O vereador é tricolor, nós dois aqui estavam com dor de cotovelo nessa derrota. Mais uma vez, obrigado a você que nos acompanhou até agora. Um grande abraço, até a próxima.